E aí, moçada, tudo certo? Professor Marcondes aqui na área para nós encerrarmos hoje a nossa conversa sobre a Grécia Antiga. Nós já falamos então sobre as principais cidades, falamos sobre o período clássico e vimos que justamente então no momento de auge dessas cidades-estado gregas, o que aconteceu foram uma série de guerras intestinas entre essas cidades, as chamadas guerras do Peloponeso. E no final, quem realmente saiu perdendo foi o conjunto do mundo grego, conquistado por Filipe II do Império Macedônico e que dará início agora então à nossa última parte sobre o estudo da Grécia, que é justamente o período helenístico. No final da aula, nós ainda faremos um compêndio, uma grande revisão de tudo aquilo de legado que a cultura grega deixou para nós e que acabou justamente chegando até outras civilizações e até nós por conta justamente desse último período aqui que nós estudaremos hoje, que é o período helenístico. Preparados? Vamos contar história então. Bom, galera, o que é que foi o período helenístico que nós estamos conversando aqui? Então ele tem início, isso varia um pouquinho de autor para autor, mas em geral costuma-se colocar o início ali em 336 a.C., que é justamente então depois que o Filipe II, rei da Macedônia, morre, ele vai ser sucedido pelo seu filho Alexandre o Grande em 336. Nesse momento, sim, nós temos para muitos autores o início do período helenístico. Alguns autores vão datar o período helenístico após a morte de Alexandre. Isso não nos importa muito, né? Essa morte vai acontecer aproximadamente 10 anos depois, em 323 ou 326 a.C., mas para nós isso não é tão importante. O final aqui, em 146, nós veremos, é justamente quando o Império Macedônico será incorporado pelo Império Romano. Então, olha só, como nós falamos, esse período ele começa com a crise das cidades-estado gregas, não é isso? Que vai tornar a Grécia vulnerável após aquela série de guerras entre as principais cidades que estavam reunidas em diversas ligas, né? Falamos da Liga de Delos, que era liderada por Atenas, da Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Então nós vimos realmente ali uma série de guerras que envolveu praticamente todo o mundo grego. O Império Macedônio, então, liderado por Filipe II, vai conquistar a Grécia em 338 a.C., anexando-a ao Império Macedônico. Isso vai acontecer então na Batalha de Queroneia, como nós vimos, em 338 a.C., 2 anos depois, Filipe II morre assassinado e em 336 ele é sucedido pelo seu filho, que vai realmente expandir absurdamente esse império, tornando o Império Macedônico um dos maiores da antiguidade. Então vamos falar justamente então que após a morte do Filipe II é Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, o seu filho, que vai levar os macedônios a diversas conquistas, tá bom? Então olha só, o Império Macedônio vai conquistar a Pérsia, o Egito, o Oriente Próximo ali na região onde hoje nós temos a Turquia, que tinha inclusive aquelas colônias gregas, né, da Jônia, também vai chegar, olha só, até a Índia, realmente um império bastante amplo. Mas veja que Alexandre ele foi um político muito habilidoso. Ao invés de impor a sua dominação, a cultura macedônica sobre os outros povos, ele vai justamente respeitar as tradições e religiões dos povos conquistados. E aqui vale a gente lembrar o seguinte: quem foi que educou o Alexandre o Grande quando ele era mais novo? Foi justamente um dos maiores filósofos da antiguidade, o Aristóteles. Então o Alexandre ele tinha muito respeito pela cultura, pelo conhecimento e, é claro, em especial pela cultura grega. E é justamente aí que vai nos ajudar a entender o que foi esse período helenístico e como é que ele fez para preservar não só a cultura grega, mas um sincretismo, uma mistura da cultura grega com as culturas orientais que farão parte do Império Macedônico, entre elas, claro, com destaque para o Egito
e também para a própria Pérsia, tá joia? Então ele vai, olha só, admitir jovens persas no seu exército. Então, quando ele conquista aquele grande império persa, ao invés de impor a dominação, não, ele vai permitir que os jovens tenham uma carreira ainda no exército. Ou seja, ele vai conseguir conciliar os anseios dessa juventude com carreiras militares que ele vai permitir, né, vai promover então e permitir que esses jovens possam ainda manter os seus anseios, atingir, terem conquistas pessoais. E é claro que isso vai garantir uma grande estabilidade ao seu império, não é isso? Ele vai, além disso, olha só, estimular o casamento dos seus soldados com mulheres orientais. Ele mesmo se casa com a filha de Dario III, que era o rei da Pérsia, o rei persa, que ele mesmo derrotou. Então veja sempre essa ideia o quê? De união, de sincretismo, né? Nunca de destruição da cultura e das tradições dos povos conquistados. Bom, ele vai então criar aquilo que ficou conhecido como um império universal, já que ele incentivava ao máximo as trocas culturais entre os diferentes povos do seu império. E aqui, pessoal, deem uma olhada no mapa, a amplitude máxima que o império chegou durante o governo de Alexandre o Grande. Veja, nós temos aqui, olha só, o Egito dominado, nós temos a Grécia, o Oriente Próximo, como nós falamos, a Pérsia e, olha só, até mesmo chegando ali na Índia, realmente um império universal, né? E que posteriormente será incorporado por um império maior ainda, que será o Império Romano. Bom, o que acontece é que quando ele morre em 323 a.C., com apenas 33 anos na Babilônia, ele não deixa nenhum herdeiro. Então serão os seus... ele vai deixar um dos maiores impérios do mundo constituídos, mas não terá herdeiro. O seu império, então, será dividido entre seus 4 generais. E aqui é importante nós darmos uma olhada. Vocês podem encontrar divisões diferentes em outros livros. Por que isso? Porque, na verdade, pessoal, foi um processo bastante conturbado. Após a morte do Alexandre, nós teremos diversos generais se sucedendo, e isso só vai ganhar alguma estabilidade por volta ali de 270 a.C., ou seja, vai demorar aí muitos anos, né, mais de 40, 50 anos para que isso se estabilize. Então essa divisão ela variou bastante. A que eu vou passar para vocês aqui é a mais comum, mas existem outras porque a depender do momento, diferentes divisões foram feitas entre diferentes generais. Mas o que é fundamental nós sabermos é que realmente quem ficou com o Egito foi Ptolomeu. Ptolomeu, um dos generais então do Alexandre o Grande, ele vai dominar o Egito e uma de suas descendentes será a rainha Cleópatra, né? Então lá na frente no Império Romano, já na Era Comum, quando Cleópatra reinar, ela será da dinastia Ptolomaica, justamente uma dinastia que se inicia aqui com um general macedônico, tá bom? A Pérsia teria ficado com o Seleuco, a Grécia e a Macedônia com Cassandro, a Ásia Menor e a Trácia com Lisímaco. Então tá aqui, vocês podem ver no mapinha essa divisão aqui que eu trouxe para vocês terem uma ideia do que aconteceu com o Império de Alexandre. O fundamental é saber o seguinte, que o Império ele não sobrevive unido à morte de Alexandre o Grande, ou seja, ele vai se fragmentar. E aí, pessoal, nós temos então que entender que foi justamente graças a essa postura do Alexandre que nós tivemos aquilo que ficou conhecido como helenismo. Então lembre-se, quem eram os helenos? Helenos era o nome, a maneira com que os gregos se identificavam. Eles se consideravam, não é, herdeiros de helenos, né, filhos de Heleno. E era justamente ali a Península Balcânica que eles chamavam de Hélade. Então os helenos, na verdade, são os gregos, é a cultura grega. Quer dizer então que o helenismo ele é a simples divulgação da cultura grega? Não, porque além da cultura grega nós teremos agora essas influências que nós falamos das culturas orientais, especialmente da Pérsia e também do Egito, que vão compor essa nova cultura conhecida como helenismo. Claro que há um predomínio da cultura grega, o próprio Alexandre vai adotar o grego como língua oficial do império. Tá bom? Então a grande consequência da expansão da Macedônia reside na perpetuação da cultura grega e na sua miscigenação, né? Na sua mistura com culturas orientais. Isso que nós chamamos de o helenismo.
Bom, essa união então da cultura grega com a cultura dos povos conquistados, especialmente nós falamos, olha só, da Ásia Menor, da Eurásia, da Ásia Central, da Síria, da África do Norte, o Egito, da Fenícia, da Mesopotâmia, da Índia e da Pérsia. Ou seja, tudo que nós estudamos até agora vai meio que ser colocado num caldeirão cultural e gerar, olha só, esse helenismo que será posteriormente incorporado pelo Império Romano e justamente por conta disso chegou, né? Foi trazido até os nossos dias. Essa cultura ela foi preservada. Nasce então a civilização helenística, que obteve um grande destaque artístico, filosófico, religioso, econômico e científico. Nós falaremos sobre tudo isso mais para o final da aula. Bom, o helenismo, então, ele se caracteriza pela difusão dessa cultura grega. Lembre-se, não é a cultura grega pura, é uma cultura grega sincretizada, miscigenada com outras culturas, numa vasta área que se estendia do Mar Mediterrâneo Oriental até a Ásia Central, ou seja, por todo o Império Macedônico e posteriormente, né, também para o Império Romano. Veja então que a grande importância, ou uma delas, do Império Macedônico foi justamente preservar tudo aquilo que havia sido produzido, havia sido conquistado antes deles. Claro, especialmente pelos gregos. Então, nós teremos uma mudança do polo cultural que vai sair da Grécia e vai passar então para outros pontos do Império Macedônico, especialmente, olha só, a cidade de Alexandria, no norte do Egito, no delta do Nilo. É justamente então Alexandria, construída em nome de Alexandre. Na verdade, há várias Alexandrias, tá? Várias cidades foram fundadas com esse nome em homenagem a Alexandre o Grande, mas a mais famosa, sem dúvida nenhuma, é essa que fica ali no Egito, que será então um novo polo cultural da antiguidade, com uma população numerosa, uma importante indústria artesanal, com um museu também que vai preservar muito das culturas que foram dominadas e principalmente pela existência da Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca da antiguidade. Estima-se que tenha contado com até 700 mil volumes. Não sabemos com certeza, né, quantos volumes, quantos livros efetivamente existiam, mas com certeza se sabe que era no mínimo mais de 500 mil, o que era realmente praticamente todo o conhecimento produzido até então. A mais importante biblioteca de que se tem notícia e que ajudou a preservar muito da cultura antiga até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, existe uma anedota, hoje não se acredita muito nela, que o termo na filosofia chamado de metafísica justamente se origina aqui na Biblioteca de Alexandria, porque quando foram classificar a obra de Aristóteles, eles foram organizando os livros de acordo com o tema. Aí quando terminaram os livros de física, ninguém mais sabia sobre como classificar aqueles outros livros que falavam sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, e aí não sabiam o que fazer. Falaram, bom, vamos colocar eles depois da física, né? Então, em grego, meta é depois. Então, metafísica é depois da física. Então, o nome metafísica teria surgido. Hoje não se acredita mais nisso, mas é uma anedota bastante conhecida de que a metafísica surge pela posição dos livros de Aristóteles na Biblioteca de Alexandria. Então vamos lá. Vamos começar então a falar de todo esse legado cultural que foi preservado pelo Império Macedônico, especialmente por Alexandre o Grande. Então, começando pela ciência helenística, vamos falar aqui, olha só, do Aristarco de Samos. Ele que era um astrônomo grego que lançou a hipótese de que a Terra gira em torno do Sol 2000 anos antes do que o Copérnico, né? Então ele já tinha lançado essa hipótese. Além disso, nós temos o famoso Euclides, ele que vai ter um tratado sobre geometria, que é considerada a primeira obra de matemática teórica efetivamente nos padrões ocidentais, nos padrões atuais, né, com as provas, os axiomas, de uma maneira então sistematizada. Ele vai fundar também a primeira escola de matemática de Alexandria. Bom, agora vamos falar talvez de um dos cientistas mais conhecidos da história, que foi o Arquimedes. O Arquimedes que teria sido aquele que descobriu, por exemplo, como calcular
a quantidade de ouro numa coroa, né, na coroa de um rei. Ele vai pegar essa coroa e vai mergulhar, né, num pote d'água. E aí, pela diferença de volume, ele conseguirá saber, né, qual é o volume da coroa e, consequentemente, a quantidade de ouro que ela possuía. Quando ele descobre isso, né, dizem os relatos que ele sai gritando Eureka. E todos vocês já devem ter ouvido essa expressão Eureka, que é justamente então aqui atribuída a Arquimedes. As suas contribuições então foram fundamentais para o desenvolvimento da geometria, da aritmética e da física. A eles são atribuídas as invenções do parafuso e da roda dentada, né? Aquelas engrenagens que são utilizadas até hoje em diversas máquinas, nos relógios, por exemplo. Ele também vai criar uma lei sobre a perda de peso que os corpos sofrem ao serem submersos na água. Além disso, pessoal, dizem, é atribuído a ele o princípio da alavanca. De acordo, então, com os relatos históricos, Arquimedes teria dito: dê-me um cabo, né? Dê-me uma haste longa o suficiente e eu moverei o mundo. Justamente porque quanto mais comprida é uma haste, né? Um cabo qualquer, mais peso você consegue levantar na ponta, né? Pressionando a ponta, você consegue levantar, mover muito peso na outra ponta. Esse é o princípio da alavanca, que teria sido também descoberto aqui pelo Arquimedes. Bom, vamos falar agora também do Eratóstenes, né? Ele que vai calcular a medida da circunferência da Terra, realmente dentro de uma margem de erro muito pequena, com o conhecimento que nós temos hoje. Apenas com observações relativas às sombras em diferentes pontos do Império Macedônico, ele vai conseguir então calcular a circunferência da Terra. Veja, já sabendo, portanto, que a Terra era redonda muito antes dos nossos terraplanistas, não é? Bom, a filosofia também, pessoal, vai ter um grande desenvolvimento nesse período. 4 escolas ganham destaque aqui. Então vamos começar falando do estoicismo, que foi criado pelo Zenão de Sítio e teve importantíssimos seguidores, como o próprio Sêneca. Marco Aurélio, que foi um imperador romano, era adepto do estoicismo e era uma filosofia que pregava a serenidade e o autodomínio. Eles pregavam que a gente deve só se preocupar com aquilo que nós somos capazes de mudar. Aquilo que está além das nossas possibilidades de mudança, nós temos simplesmente que aceitar, né? Então é uma filosofia que defende a coragem para aceitar as coisas da vida, os fatos da vida, tanto os bons quanto os ruins. Outra corrente famosa foi justamente o ceticismo aqui criado por Pirro. Pirro, então, ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade nós não temos como decidir entre o sim e o não, entre duas teorias concorrentes. Então o que nós devemos fazer é suspender o juízo, ou seja, vivermos num estado de dúvida constante, já que o conhecimento final sobre a verdade não é possível. Também uma filosofia que teve grande influência ao longo de toda a história da humanidade. Bom, nós temos também aqui o famoso Epicuro, né? Ele então dava aulas nos seus jardins e ele dizia o quê? Que tudo era composto de matéria, ou seja, a felicidade, então, ela consistia justamente na busca do prazer. Se tudo que existe são átomos, né? Então ele vai retomar aquele atomismo do Demócrito e do Leucipo, vai dizer, olha, não existe essa coisa de espírito, não existem os deuses, o que existe são matéria. Mesmo a nossa alma, dizia o Epicuro, é composta por uma matéria muito tênue, muito fina, quase como um sopro de ar. Então só o que nós podemos ter é o quê? A busca pelo prazer. Mas cuidado! Quando ele diz para nós que o homem deve buscar o prazer, são aqueles prazeres moderados que trazem a felicidade, jamais os prazeres exagerados, justamente porque quando nós exageramos em alguma coisa, normalmente há consequências ruins, né? O caso, por exemplo, da bebida ou da comida. Se nós bebemos ou comemos muito, depois nós nos sentimos mal. Ou seja, se nós quisermos ter a ataraxia, uma paz de espírito, nós temos que ter prazeres moderados, dizia o Epicuro. Bom, continuando então, claro, nós ainda poderíamos falar do cinismo, né? Que também é dessa época. Inclusive, o cinismo ele teve uma grande influência
posterior, inclusive sobre Alexandre o Grande. Disse, né, que Alexandre o Grande, quando ele encontra o criador do cinismo, ele vai perguntar para ele, olha, o que é que você quer que eu te dou? Né? Você é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que eu mais respeito no mundo. E se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser o senhor. Ele vai dizer isso então, e aí a única coisa que esse filósofo vai dizer é: eu gostaria que você desse um passo para o lado e saísse da frente do sol, porque isso é algo que você não pode me dar. Então o cinismo também, aqui justamente uma filosofia, uma corrente filosófica que prega justamente o quê? Uma contrariedade às convenções, né? Às aparências, ou seja, como as pessoas deveriam viver de modo verdadeiro. Por isso o cinismo que vem, né, do cão, porque se dizia que os cães viviam de uma maneira verdadeira. Eles eram efetivamente gratos por aquilo que eles tinham. Bom, pessoal, do ponto de vista cronológico, então, como é que se desenvolveu o helenismo? Então, no início do reinado de Alexandre o Grande da Macedônia, né, como nós vimos, em 336 a.C., ele vai até 146, quando a Península Grega é anexada por Roma, chegando então ao final o Império Macedônico e, consequentemente, o período helenístico. Bom, a mitologia também foi uma parte muito importante da cultura grega e a gente pode dizer que ela está intimamente relacionada com a religião. A mitologia, portanto, é o conjunto de relatos por meio dos quais os gregos buscavam, olha só, explicar a origem do mundo, dos seres humanos e dos fenômenos da natureza. O mito, então, ele era a forma de explicação que os gregos tinham até a invenção da filosofia. Bom, no mundo grego, então, o que havia era justamente essa mistura, né, de mito com religião. E esse culto religioso, ele era público, ele era parte integrante do funcionamento da cidade. A cidade cultuava os seus deuses protetores. Alguns deuses eram homenageados apenas em algumas regiões. Outros deuses, eles faziam parte, né, da cultura comum que os gregos tinham entre si. Mas, é claro, cada cidade tinha o seu deus protetor e acabava dando maior ênfase a esses deuses. Um bom exemplo é o caso da deusa Atena, que era a deusa protetora tanto da cidade de Atenas quanto da cidade de Esparta. Então, enquanto outros recebiam um culto em toda a Hélade, né, em todo o mundo grego, também tinham outros famosos santuários que não eram específicos de uma cidade. Esses santuários eles ficavam às vezes em montes e eles eram um objeto alvo de peregrinação de vários gregos, né? Os gregos, então, eles iam para esses santuários para cultuar os deuses. Os mais conhecidos desses santuários, desses templos, foram o de Delos, o de Olímpia e também o de Delfos. O de Delfos, então, para vocês terem uma ideia, foi justamente aquele que teria dito a Sócrates que ele era o homem mais sábio do mundo. E justamente após ter ouvido esse enigma dos deuses no templo de Delfos, foi então que o Sócrates tentou imaginar, mas como? Se eu que não sei nada sou o homem mais sábio do mundo, eu preciso ver se os deuses têm razão. E ele começa então a questionar os cidadãos ali de Atenas, aqueles cidadãos mais eminentes, mais conhecidos, que eram muitas vezes grandes políticos ou importantes artistas, filósofos, sofistas, e ele então, por meio do seu método da dialética, ele vai descobrindo que aquelas pessoas sabiam menos do que ele, porque pelo menos ele, Sócrates, sabia que não sabia de nada, enquanto as outras pessoas achavam que sabiam, mas na hora que eram interrogadas descobriam também que não sabiam de nada. Então ele realmente era o homem mais sábio do mundo, porque ele sabia uma coisa que nenhum outro homem sabia, que era justamente que ele não sabia de nada, né? Então, muito interessante aqui essa ideia, né, de ter esses presságios, né, de ter essa palavra, esse contato direto com os deuses por meio ali dos sacerdotes e sacerdotisas que habitavam esses templos. Então, pessoal, esses templos, né, esses deuses, eles eram cultuados nas casas e também em cerimônias públicas,
com orações, sacrifícios e oferendas. Nos templos havia sacrifícios de animais, não há relatos de sacrifícios humanos aqui na cultura grega, né? É apenas sacrifícios de animais. A religião ela estava presente no cotidiano das pessoas, desde o nascimento até o funeral, passando por casamentos, homenagem aos mortos, festas, procissões e jogos, como por exemplo os Jogos Olímpicos. Já falaremos um pouquinho deles. Por isso, podemos dizer que a religião dos antigos gregos é uma religião cívica, é uma religião comum, que juntava, que unia a cidade, né, que fazia parte da própria cidadania, do fato de serem gregos. Então, esses cultos eles eram públicos, eles tornavam, então, ela uma região cívica, fazia parte da cidadania. E como nós falamos, então nós tínhamos uma série de jogos que eram organizados, os principais deles eram as Olimpíadas. Elas eram, né, esses jogos ocorriam em homenagem ao principal deus do panteão grego, que era Zeus. Assim, eles tinham um significado essencialmente religioso. As pessoas elas treinavam, né, por anos e para serem, né, para se mostrarem como os grandes campeões nesses jogos que aconteciam, assim como atualmente, de 4 em 4 anos. Então, atletas de toda a Grécia treinavam para os jogos que ocorriam a cada 4 anos. Quando se aproximava a data da sua realização, se houvesse uma guerra, ela era interrompida em todo o mundo grego, justamente porque isso era considerado que é um ritual sagrado. Então os habitantes de todas as cidades podiam viajar livremente, pois eles estavam sob a proteção de Zeus. Então mesmo que duas cidades estivessem em guerra, durante os jogos a guerra era interrompida e havia, né, liberdade de ir e vir. Somente os homens participavam dos Jogos Olímpicos, né? As mulheres, olha só, elas não podiam nem mesmo assistir a esses jogos. Infelizmente, né? Um tratamento bastante retrógrado para uma civilização tão avançada. Bom, vamos falar agora do teatro, né? Destaque aqui, olha só, para a tragédia e para a comédia. As apresentações elas eram realizadas apenas por homens e sempre com o rosto coberto por uma máscara. Bom, se vocês não sabem, a palavra pessoa ela deriva de persona, né, que vem lá do grego, né, a persona que significa máscara, máscara. Então, ter uma pessoa, ter uma individualidade é justamente vestir uma máscara, né, uma máscara para as convenções. Se as mulheres não participavam do teatro, como é que havia então personagens femininos? Os homens, utilizando máscaras, representavam também as mulheres. Muitas peças teatrais gregas são até hoje representadas, né, nos teatros contemporâneos e também publicadas em livros. Então, até hoje nós temos a representação de algumas peças gregas. Nós já falaremos sobre várias delas. E abordavam diversos temas, como a vida e a morte, as relações de poder, o sofrimento, amor e traição. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os principais autores e as principais obras. Então, o Sófocles, ele teria sido o autor do Édipo, ou Édipo Rei, também de Electra e de Antígona. Nós temos, olha só, o Ésquilo, que escreveu Os Persas, 7 contra Tebas e também o Prometeu Acorrentado. Quando nós falamos do Aristófanes, ele escreveu As Vespas, As Nuvens e As Rãs. Né? As Nuvens, se eu não estou enganado, é justamente o quê? Uma sátira ao filósofo Sócrates, né? Em que ele vai criar aqui uma espécie de uma caricatura desse filósofo que ficava por aí interrogando todo mundo. Ou seja, era uma autocrítica do próprio mundo grego sobre os seus principais personagens. Bom, o Eurípides ele vai ser o autor de Medeia, As Troianas e As Bacantes. E aí, pessoal, quando a gente fala da nossa matéria aqui, da história, nós temos também o surgimento lá no mundo grego. Heródoto ele é considerado o primeiro historiador. Na verdade, foi ele que chamou o seu livro de Historie, né? Ou a partir da tradução história, que na verdade significava apenas pesquisa, só que o nome pegou e até hoje, então, nós chamamos essa matéria de
história, que ele então vai escrever as suas histórias como uma narrativa sobre as guerras médicas, né? As guerras entre os gregos e os persas. E antes de escrever os seus estudos, ele procurava conhecer os costumes dos povos que ele descrevia. E ele procurava explicar os acontecimentos para além da vontade dos deuses. Então, atenção, ele utilizava a vontade dos deuses? Sim, mas não somente isso. Então, ele procurava entender como algo aconteceu. Então, ele até iria dizer no final, aconteceu assim porque era a vontade dos deuses. Mas como que aconteceu? Né? Então, ele vai buscar as causas humanas, né? Numa cadeia de causa e efeito que levou justamente a que a vontade dos deuses fosse feita. Mas veja, ele vai além do que simplesmente dizer que aconteceu porque era a vontade dos deuses. Era a vontade dos deuses que acontecessem assim. Mas como foi que aconteceu? E aí ele vai explicar, né, trazendo causas aqui já muito próximas daquelas que nós conhecemos hoje na disciplina de História. Será, portanto, agora o Tucídides que vai narrar as guerras do Peloponeso, em que nós temos mais um avanço na disciplina. Para ele, os fatos eram causados não pelos deuses, mas por interesses políticos. Ele é o precursor da história como ciência, pois ele tinha um olhar mais objetivo do que o Heródoto, né? Então, havendo ali sempre uma série de avanços contínuos, né? E nós já sabemos, olha, que se nós voltarmos ainda no passado, antes mesmo da formação das polis, nós tínhamos o próprio Homero, que com a sua poesia, especialmente nas obras Ilíada e Odisseia, na verdade ele preservou muito do que aconteceu com os gregos antes, né, desse período em que nós já temos historiadores. É claro que ele não era um historiador da maneira com que nós entendemos hoje. Ele cria poesias, narrativas poéticas que estão muito misturadas com a própria mitologia. Isso não significa que elas não tenham valor para nós entendermos o mundo grego. O Hesíodo vai ser o autor de O Trabalho e os Dias e também, olha só, da Teogonia, onde ele vai narrar o que é a sucessão genealógica dos deuses, né, de Zeus, dos deuses todos do Olimpo. Quando nós pensamos na filosofia, aí sem dúvida nenhuma, né, a Grécia merece grande destaque. Filósofo, pessoal, quer dizer amigo da sabedoria, né? Philos é amizade, vem de filia, e sophos é o sábio, né? Sabedoria. Então, o filosofos era justamente aquele que era o amigo do saber. É um método utilizado para observar o mundo e refletir sobre ele, justamente buscando explicações racionais e lógicas. Isso é uma novidade para o mundo todo. Ninguém nunca tinha procurado entender os efeitos, né, as coisas, por meio de causas lógicas. As causas normalmente eram sempre imputadas à vontade dos deuses. E agora não. Surgiu um grupo novo aqui de pensadores que vão acreditar que as coisas que acontecem, elas têm causas humanas, causas físicas, terrenas. Olha só, criando então não só a filosofia, mas a própria ciência. Bom, pessoal, os principais filósofos foram aqueles que vão surgir no período clássico em Atenas, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Claro, né, que eles se dedicavam a esse método de conhecimento, assim como muitos outros, inclusive antes deles. O primeiro filósofo, vocês sabem, surge na Jônia, numa colônia grega lá na Ásia Menor, né, em Mileto, onde então o Tales vai dizer que tudo era água. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, que vêm antes de Sócrates, eles queriam descobrir o princípio das coisas, o princípio físico. Então eles são conhecidos como filósofos da natureza. Após eles, então, com a chegada de Sócrates, nós temos uma mudança desses filósofos da natureza para preocupações mais humanas. Começa então o período antropológico da filosofia, com principalmente o desenvolvimento da política, da ética, de questões efetivamente humanas com Sócrates, o seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, o Aristóteles, que será tutor de Alexandre o Grande. Quando nós pensamos então na arte e na arquitetura, a arquitetura ficou imortalizada por uma série de obras, especialmente, olha só, pelo Partenon, né, que teria sido construído pelos arquitetos Ictínio e Clícrates, né? Então, ali o Partenon que fica na Acrópole em Atenas. E aí, às vezes pode aparecer na prova de vocês que os principais estilos de construção gregas
esses estilos eles são divididos, né, são reconhecidos principalmente pelas suas colunas, né? Então esses estilos arquitetônicos gregos estão simbolizados pelas diferentes formas de colunas. O mais simples, né, esse primeiro aqui, é o dórico. Lembram-se que nós falamos da invasão dos povos dóricos na Península Balcânica? Então ele é mais antigo e mais simples. Depois nós temos o jônico, né? Olha só, a Jônia, que fica principalmente ali onde hoje é a Turquia, na Ásia Menor. Ele é mais leve e flexível. Então está aqui o estilo jônico. E finalmente o estilo corinto, né, que se desenvolve inicialmente na cidade de Corinto, né, que é mais recente, complexo e rebuscado. Então está aqui o corinto. Essas colunas, então, elas vão nos ajudar a identificar qual é o estilo arquitetônico que está sendo utilizado. E para nós encerrarmos, pessoal, falando ainda sobre a arte, né, a pintura em cerâmica ela era muito valorizada pelos gregos antigos. Os vasos gregos eram conhecidos pela sua beleza e eles são importantes fontes de estudo da história grega, pois eles reproduzem cenas do cotidiano, como o esporte, o trabalho, etc. Mas mais do que isso, nós conseguimos entender essa difusão da cultura grega justamente quando nas escavações em diferentes partes e em diferentes épocas nós encontramos esses vasos gregos. Então, como eles eram muito valorizados, é fácil nós percebermos quando é que a cultura grega atinge, tem influência sobre uma região, quando nós conseguimos encontrar vasos gregos nessa região. Quer dizer que o comércio grego chegou até lá. A influência da cultura grega naquele período, então, já se fazia sentir, dependendo de onde essa escavação estava acontecendo. E aí nós estamos falando da Pérsia, do Egito, da Mesopotâmia. Em todos os lugares, em todo o mundo antigo, foram encontrados vasos gregos, claro, em diferentes épocas, o que nos ajuda a reconstruir essa civilização fantástica, incrível, que foi a civilização da Grécia Antiga e que nos legou tantas coisas que nós utilizamos até hoje, a própria política, que vem de polis, a ciência, a filosofia, a história, muitas coisas realmente se iniciam na Grécia, o berço da civilização ocidental. Espero que tenham gostado da aula, deixo a todos um forte abraço.